Graça e paz, meus irmãos. Quem fala aqui com vocês é a sua irmã Cleia. Feliz 2026 para cada um de vocês. Já estou entrando aí no vídeo com essas imagens, que são imagens da Venezuela. E vocês viram aí o título do meu vídeo: Trump captura Maduro. O que eu vou falar agora? Bom, gente, eu vou falar o que eu já tenho falado nos outros vídeos e reafirmar, dando aí dicas para que as pessoas não se percam no seu caminho, na sua caminhada. Nos vídeos anteriores, eu tenho falado muito mal do Trump, não só eu, como toda a direita, no Brasil, fora do Brasil. O presidente Donald Trump, ele está sendo muito mal visto, ele está sendo praticamente desmascarado. Todas as pessoas estão vendo, né, a que realmente o Donald Trump está servindo. E eu acho que todas essas críticas surtiram efeitos, né? No meu último vídeo, por exemplo, eu questionei, né, por que o presidente americano estava preocupado, ou os assessores do presidente Donald Trump estavam preocupados em pressionar Israel para abrir a passagem das armas dos terroristas e não estavam preocupados com a população do Irã, que estava já começando a ser massacrada pelo Irã. E vocês viram aí que o presidente americano, ele fez aí um Twitter, sei lá, um X, e falou, né, colocou ali uma ameaça ao regime iraniano, que deu de ombros como sempre. Vamos ver também o que vai dar nisso aí. Mas essas imagens que vocês estão vendo aqui nessa tela, minha gente, são o momento que os Estados Unidos atacou a Venezuela. Me parece que foi aqui nessa madrugada, me parece não, foi na madrugada de sexta para sábado, né, às 4 da manhã. Então, às 4 da manhã do sábado, e capturou o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. E eu digo para todo o pessoal da direita que vocês não fizeram errado e continue com esse senso de crítica, porque de repente o que fez realmente o presidente americano agir foi ele entender que ele não estava conseguindo fazer milhões de pessoas de otárias, porque me parecia que era isso que ele estava querendo fazer. Assim como aqui no Brasil a gente viu o pessoal sendo feito de otário em porta de quartel. São 72 horas, agora só mais 72, e nisso aí o pessoal ficou meses em porta de quartel para depois serem humilhados pelos próprios generais, autoridades ali dos quartéis do Exército Brasileiro, ao qual foram ali bater continência para esse bandido chamado Lula. E para mim já acendeu um alerta naquela época, embora eu tenha ido aqui próximo da minha casa, tinha um quartel onde tinha uma grande quantidade de pessoas se reunindo todos os dias, 24 horas por dia, e o exército simplesmente não fazia nada. E as pessoas sendo enganadas. Não, tem que ficar lá, tem que ficar lá, tem que ficar lá. Depois foi todo mundo embora como tolos, fugindo, alguns com os rabinhos entre as pernas, porque foi decretado ali como tentativa de golpe. Essas pessoas são golpistas, elas precisam ser detidas, denunciadas, presas. Eu vi até em rádio na época. Eu estava andando num carro de aplicativo e estava passando no rádio aqui da minha cidade: denuncie essas pessoas. Se você conhece essas pessoas golpistas, denuncie, né? E as pessoas ali ficaram ali o tempo todo, sendo que a lei era 72 horas. Pronto. Se o país não fez nada em 72 horas, acabou. Entendeu? Acabou. Agora,
o povo estava da mesma forma sendo enganado, né, com essas narrativas do presidente americano, essas ações enganadoras. Então agora ele decidiu agir. E também não vou me precipitar não, gente, tá? Continuo observando, tá? Estou continuando a observar os fatos e a relatar a verdade. O ditador Maduro foi preso, está a caminho dos Estados Unidos. Não se sabe ainda o que vai acontecer com ele lá. O secretário Marco Rubio já se pronunciou no sentido de dizer que Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos, porém ele vai ter direito a um advogado e não se sabe bem o que vai acontecer. Inclusive eu estou assistindo muita reportagem mesmo. Todos os repórteres estão falando sobre isso. E há até mesmo a possibilidade de ele ser expulso depois dos Estados Unidos e retornar à Venezuela para ser julgado pela a justiça venezuelana. Isso pode dar o quê? Em nada. Porque se ele chega na Venezuela, o que eles fazem? Eles compram todo mundo e soltam ele, como Lula foi solto aqui no Brasil. Foi o que eu falei no último vídeo que eu fiz. Tá? O Lula também foi preso, né? E posteriormente ele foi solto, né? Ele comprou, com certeza, a corrupção está grande aqui no Brasil e simplesmente ele consegue pessoas que foram lá e decretaram que ele não foi julgado da maneira certa e por isso não poderia ficar preso. Ele não foi inocentado, e nem eles poderiam inocentar, né? Claro, você vai esperar o quê desses ministros ladrão envolvido com tráfico, envolvido com facções criminosas? É claro que ele pode muito bem escrever uma carta onde ele diz: Lula é inocente. Todavia, nós temos provas robustas que esse homem roubou e continua roubando, né? Temos agora aí novos escândalos, roubo do INSS e outras coisas mais, sendo falado aqui no Brasil. Então, assim, aliás, né, também vamos falar o que mais o Donald Trump fez, né? Além de ameaçar Ali Khamenei, que, por sua vez, fez aí um comunicado lá no seu país, depois de Trump dizer que estava olhando e vendo se o regime lá dos ayatolás estaria matando a população que estaria protestando. Depois disso, Ali Khamenei já fez uma publicação pedindo mais, como que eu posso dizer assim, tipo, mais agressividade, eu não lembro a palavra agora, mais agressividade contra os movimentos, porque ele chamou de vandalismo. Então, deu de ombros com o que o Donald Trump falou. E eu fiquei até feliz, sabe, gente? Gostei muito do pessoal aí da direita terem, né, desqualificado o Donald Trump, porque eu acho, o que me irrita, gente, é ver pessoas dando glória para homem. Primeiramente, glória para homem não se dá. Tudo a gente tem que agradecer a Deus. Segundo, glória para um homem que não estava fazendo nada. Pelo contrário, ele estava fazendo a favor do mal. E até agora ele não explicou por que tirou a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Entendeu? Não explicou. Ah, mas você vai ver, ele vai explicar. Ótimo, então que explique. Que explique. Porque eu não estou aqui e nem vocês estejam para serem feitos de tolo por seu ninguém. De uma mesma fonte não jorra dois tipos de água. Se a pessoa é do bem, ela não acende uma vela para Deus e outra para o diabo, ela acende uma vela para Deus. Ah, ele fez uma coisa boa aqui para o pessoal da direita. Ótimo, maravilhoso. A Venezuela está em festa, pelo que eu vi.
Mas é uma festa mesmo, viu? Isso é muito bom. A direita do Brasil está feliz, muito feliz. O Lula já ficou apavoradinho, já fez uma reuniãozinha lá com o QG dele. Foi condenar as ações dos Estados Unidos e tentar, como que eu posso, e tentar chamar outras nações a fazerem a mesma coisa. Eu acho que o Lula e a sua trupe estão cogitando uma ação militar para defender, entre aspas, a Venezuela. Ou seja, o Maduro saiu de lá, então nós vamos ter que entrar lá e dominar. Tá bom? Porque eles não vão, gente, eles não vão deixar barato, tá? Agora, o Trump está se discutindo aí se o Donald Trump pretende... Bom, deixa aqui pegar o que a minha netinha derrubou no chão, né? Porque, novamente, eu estou fazendo um vídeo aqui, cuidando da minha bonequinha aqui. O Donald Trump, como sempre, né, gente, uma característica horrível do Trump, sabe? Ele lida com terrorista como se estivesse lidando com criancinha, sabe? Ai, não, tô aqui, pronto, já tá resolvido. É assim como ele atacou diz que atacou lá a usina de fabricação de bomba nuclear do Irã. Imediatamente ele fez um pronunciamento já falando assim: acabou o problema, acabou o assunto, não se fala mais no assunto, não quero mais saber desse assunto. Só que todo mundo não é besta, né? E muita gente começou a, peraí, vamos dar uma olhadinha lá na usina? Mas cadê? Cadê as imagens? Cadê a comprovação de que tudo está destruído, de que a usina não existe mais? O Irã já começou a falar, não, a gente já está construindo tudo. De novo. Ué, mas que ataque é esse? Que destruição foi essa que em meia hora o Irã já estava destruindo tudo de novo? Aliás, construindo tudo de novo, né? E assim, quando ele faz essas ações, parece que ele faz assim só para marcar um ponto positivo. E imediatamente ele já fala, eu não quero mais saber desse assunto. Você tá entendendo? Aí na Venezuela, a mesma coisa, né? As primeiras notícias que surgiram foram que os Estados Unidos não iam continuar nenhuma ação na Venezuela. Agora já surgiram outras falas. Por quê? Porque se os Estados Unidos falam, olha, a gente capturou Maduro e agora a gente não quer mais ouvir falar em Venezuela, sabe o que vai acontecer, gente? O Lula, Cuba, todos os países que são tudo fechado com o terrorismo do Maduro, eles vão assumir a Venezuela. A Rússia, a China, eles vão assumir lá. E adiantou alguma coisa tirar o Maduro? Você acha que é só o Maduro que tem capacidade de fazer maldade ali? Não. Maldade, gente, para fazer maldade, hoje em dia é o que não falta. Então, os Estados Unidos precisa garantir que uma pessoa que tem um pensamento assim minimamente normal assuma o poder na Venezuela. Os Estados Unidos precisam apoiar instituições ali na Venezuela que sejam normais, que sejam, como eles chamam, democráticas e que garantam, né, que a Venezuela não vai apenas respirar por um dia e depois, no outro dia, já cair na mão de outro ditador, ou até mesmo, como se diz, sai da panela e cai no fogo, né? Porque existe pessoas, até mesmo pior do que o Nicolás Maduro, que pode assumir a Venezuela. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? E eu sou crítica mesmo. Não retiro o que disse, estou de olho nas ações de todo mundo, de todos. Não estou aqui para puxar saco de homem nenhum e nem para idolatrar homem nenhum. Vocês que são idólatras de homem aí, porque agora, né, como o Trump
capturou Maduro e teve uma ação realmente dentro da Venezuela, canais que viviam puxando o saco do Donald Trump, todos os dias que começaram a receber muita crítica, eles agora voltaram de novo, inclusive tinham parado de falar no Trump, né? Mas aí agora voltaram de novo, eu falei que não sei o quê. Não critique as pessoas que exigiram ações. Talvez foram essas exigências que fizeram com que o Trump entendesse que ele não estava lidando com gente trouxa. Eu não sou trouxa para ficar acreditando em mentirinha, em conversinha furada, em diz que. Eu quero ver ações. Se eu não ver ações, você para mim é um mentiroso e pronto. E tem mais, se você agir, eu vou te respeitar como uma autoridade de direita, uma autoridade que tem um princípio mais conservador e vou te dar o seu devido respeito. Mas eu não vou te idolatrar, não. Porque tem pessoa que já quer o quê? Idolatrar. Não se idolatra ninguém. Se idolatra-se a Deus. Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Lá no Irã, aconteceu uma coisa que eu fiquei pensativa e eu achei super legal, porque eu vi outro canal de direita muito bom que eu gosto de assistir, que é o do Cabo Elson, falando a mesma coisa. Vocês repararam que o povo do Irã, que está fazendo um grande protesto no Irã, um protesto legítimo dentro do Irã, porque a população do Irã está cansada de ver esses malucos, lunáticos, demônios trabalhando 24 horas para tentar destruir judeu, Estado de Israel, o inimigo israelense, blá blá blá, enquanto a população não está tendo o que comer, enquanto a água está entrando em escassez de água no país, enquanto que o real deles, aqui no Brasil, um dólar vale entre 5 e 6 reais, não sei direito como é que tá. Lá no Irã, um dólar vale 1.400.000 réis, sei lá como que é o dinheiro deles lá, como se fosse o real deles lá. Enquanto isso, os caras estão tudo lunático ali, só falando em bomba, 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 o inimigo sionista e blá, 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 blá. E o povo se levantou, o povo se cansou. O povo não quer saber disso, o povo quer saber se eles têm o que comer dentro das suas casas, se eles conseguem ir no supermercado e comprar a comida para fazer o almoço para sua família. Só que esse povo, gente, eles começaram a sair para a rua e eles começaram a fazer vídeo pedindo ajuda para Israel, para Benjamin Netanyahu. E aí você vê a total desmoralização do presidente americano. Por quê? Porque o normal seria eles pedirem ajuda para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre se coloca, o Trump, ele sempre está se colocando como se eu é que resolvo o problema de tudo, todos os lugares. Não foi o Trump que atacou a Nigéria? Agora, por causa da situação dos cristãos? Parece até que o Trump assistiu meu vídeo. Todas as pautas que eu coloquei lá, ele reagiu. Mas não foi só eu, não. Todo mundo falou, gente. Todo mundo, porque ninguém é bobo. Aliás, tem um bocado de bobo, sim, mas tem gente esperta ainda. Tem gente que é preto no branco. Se é, é. Se não é, não é. Não vou puxar saco de ninguém porque é presidente da maior nação, da maior potência. E daí? Se não fizer justiça, e daí você ser presidente da maior potência? E eu vou ser assim até o dia da minha morte. Porque não dá. Não dá para você ficar batendo palma pro homem. Esses dias aí eu tive a minha filha aqui estava conversando comigo. Ah, mãe, você idolatra Israel. Eu não idolatro Israel. Eu adoro o Deus que eu vejo agindo dentro de Israel. Por que as ações do Estado de Israel... Por que as ações do Estado de Israel, gente, para mim são importantes? Porque elas glorificam a Deus.
Porque as ações que estão acontecendo através do exército de Israel, a inteligência de Israel, o Mossad, tudo, elas estão mantendo o povo de Israel vivo. Não é para outra coisa, é para manter o povo de Israel vivo. E quem foi que prometeu aliança eterna com esse povo? A quem interessa que o povo de Israel viva? A Deus. Então eu reconheço Deus nas ações do Estado de Israel. Não é porque eu gosto de Israel, não é porque eu gosto da bandeira de Israel, não é porque eu gosto de nenhuma autoridade de Israel. Eu sim tenho respeito, simpatia, quero todo o bem do mundo, mas idolatria jamais. Minha idolatria é só com Deus. E eu vejo uma coisa, viu, gente? A ação americana hoje, ela despertou aí muita alegria e tal, mas, assim, as ações do Estado de Israel, elas são muito maiores. E não desperta tanta coisa assim, né? Incrível. Por quê? Porque glorifica a Deus. E o ser humano, ele tem mania de glorificar homem. Para de glorificar homem, gente. Para. Nós temos que amar os nossos semelhantes, tá? Eu mesmo falei do Bolsonaro no meu último vídeo. Realmente sou muito triste. Eu não idolatro o Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro é um cara que lutou pelos princípios normais, que ele acredita, e eu também, e todos nós sabemos que é a normalidade, como essa questão da homossexualidade, do aborto, e outras coisas aí, que é contra o sistema. E hoje, ver o presidente Bolsonaro doente da forma que ele está, devido à facada que ele levou, e preso, refém, porque Bolsonaro não está preso, ele está refém do Alexandre de Moraes, isso dá uma tristeza no meu coração. Eu não me importo se o Bolsonaro fosse presidente ou não. Para mim, ele foi presidente, ele tentou fazer. Se ele pudesse ser presidente e governar de verdade, até que seria bom, mas ser presidente como ele foi, que praticamente não conseguia governar, porque esse cara ele não deixava o presidente governar, não adianta o quê? Eu quero que o Bolsonaro tenha paz. Eu quero que o Bolsonaro tenha saúde, que ele saia da prisão, que ele seja liberto desse cativeiro que ele está e que ele possa viver com os filhos dele, com a esposa dele, com a filhinha dele, que ele tanto ama. É isso que eu quero, gente. Agora, se Bolsonaro melhorar, se Bolsonaro conseguir ser elegível, se Bolsonaro volta à presidência da República e praticar as obras que o Trump praticou, vou falar a mesma coisa. Eu não tenho laço com o homem. Eu tenho laço com justiça. Saiu da retidão da justiça, para mim, acabou. Pode ser quem for. Durante as minhas orações, eu confesso essas minhas falhas, as minhas falhas eu confesso para Deus. Porque eu vejo até as minhas falhas. Por que eu não vou ver as falhas dos outros? Por que eu vou fazer de cega? Por que eu vou me fazer de boba? Por que eu vou me vender como tiete, abonadora de pompom para Trump, para Bolsonaro, para Netanyahu, seja para quem for, para ninguém. Eu só me manifesto, só me alegro em favor da justiça e da verdade. Se algum desses políticos fizerem isso, eu estou do lado deles. Se não fizer, eu não estou. E a população do Irã não pediu nada para o Trump, porque sabe que o Trump é um mentiroso. Tá? Eu acredito que o Trump agora, ele vai começar a fazer coisas, entendeu? Ele vai começar a agir de verdade. Porque ele percebeu que a população da direita, que é o pessoal que elege ele, não estão gostando dessa enganação que ele está fazendo. Você está me entendendo? Então, para levantar a sua moral e a sua credibilidade, as suas redes sociais, ele precisa fazer alguma coisa. Entendeu? Então, a Bíblia fala, né?
Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu estou feliz com o povo da Venezuela hoje, porque eu sei que hoje é um dia de muita alegria dentro da Venezuela. Sabe, assim, eu acho que é um sonho quase que impossível que o povo da Venezuela achou que seria impossível tirar essa praga, esse câncer de dentro da Venezuela, chamado Maduro, e eles conseguiram hoje. E que o Maduro seja preso e condenado, se possível à morte, como ele condenou muitos inocentes que tentaram denunciar os seus roubos, que tentaram denunciar suas fraudes, que tentaram denunciar que ele era um ditador, um regime terrorista, e ele simplesmente mandou matar porque falaram a verdade. Maduro tem sangue inocente nas mãos. Portanto, para mim, se os Estados Unidos condenassem Maduro à morte, estaria muito bem. Seria o fechamento perfeito para que desmotivasse qualquer um que estiver pensando em assumir o lugar do Maduro e dar continuidade na sua maldade. Tudo bem, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.